Olá, seja bem-vindo a mais um programa de perguntas e respostas aqui no canal. Para participar, muito simples, é só ir até o nosso Instagram, @LeandroRuschel, em que abrimos todas as quintas-feiras uma caixinha para você enviar a sua pergunta. Então não deixe de participar. Antes de responder as perguntas da semana, vamos falar sobre os principais acontecimentos dos últimos dias. E, sem sombra de dúvida, algo que será lembrado nos livros de história, que ocorreu essa semana, foi o anúncio por parte de Donald Trump de tarifas contra praticamente todos os países, começando em 10%, inclusive o Brasil ficou nessa faixa inferior de 10%, até tarifas de 50%, como aquelas que foram implementadas contra Vietnã, Camboja e outros países asiáticos. De qualquer forma, o alvo mesmo dessa política é a China, porque a China tem promovido uma expansão gigantesca na sua indústria, tem provocado déficits gigantescos nos Estados Unidos comerciais, e isso gerou um problema que vai além da questão comercial e vira um problema de segurança nacional, já que a China não esconde mais os seus objetivos expansionistas, o objetivo de sobrepujar os Estados Unidos como grande liderança global, e está investindo fortemente na indústria bélica, Basicamente, um país que perde a sua base industrial, como os Estados Unidos, como outros países têm perdido para a China, acabam perdendo a sua capacidade militar num segundo momento. E essa é a principal preocupação americana, Essa ideia de trocar produtos mais baratos por dinheiro, por papel pintado, um dinheiro impresso sem lastro, com crescimento econômico baseado em gasto governamental, que foi acelerado durante o governo Biden, parece ser muito cômodo num primeiro momento, mas vai minando a capacidade do país até mesmo de se defender ou de impor a sua política através da força. Então o que nós estamos vendo é uma mudança profunda na dinâmica de relação dos Estados Unidos com o mundo, na dinâmica de relação das nações, e nós estamos vendo um prego no caixão do processo de globalização, pelo menos nos termos que foram implementados desde a queda da União Soviética. Muitos analistas comparam também com o anúncio de Nixon ainda na década de 70 do fim do padrão ouro, O dólar não seria mais ancorado no ouro e o dólar passa a ser, então, a reserva global sem estar ancorado em nada, além da própria capacidade americana de fazer sua economia crescer, a capacidade militar, política, que os Estados Unidos desenvolveu ao longo das últimas décadas. Isso está mudando por conta de um nível altíssimo de endividamento que foi alcançado, de um desequilíbrio gigantesco na balança comercial americana e na perda da indústria americana, o que inclusive tem impactos profundos políticos com a classe média americana, não contente com essa situação, ao contrário da classe média chinesa, que foi criada ao longo dessas décadas. De uma certa forma, a expectativa ocidental que a China iria evoluir para um país de democracia, de livre mercado, não se materializou, já que a China continua sendo uma ditadura brutal, com uma postura muito diferente da postura ocidental, apesar de vários países ocidentais também terem mudado seus valores nos últimos anos, como ficou claro pelo J.D. Vance, o vice-presidente americano, naquela conferência em Munique. Mas, de qualquer forma, a China passa a ser uma ameaça para os Estados Unidos e para o resto do mundo, e é disso que se trata. Então, os mercados reagiram de uma forma bastante negativa, com uma queda nas bolsas aqui nos Estados Unidos, modo crash, na verdade, 10% de queda em questão de 2 pregões é algo muito grave. 6 trilhões de dólares evaporaram em valor de mercado, mas fazia muito tempo que havia uma perspectiva de alguma correção, já estava devendo essa correção há muito tempo, isso foi apenas o trigger. O fato é que nós vamos ter um mundo muito diferente daqui para frente, nós vamos falar bastante disso aqui no canal. Recomendo um vídeo anterior onde eu falo um pouquinho mais sobre isso. No Brasil, nós temos os impactos relativamente reduzidos e, de uma certa forma, o Brasil pode até ser beneficiado, direta e indiretamente. Diretamente porque tem uma competitividade maior do que outros países se forem mantidos esses níveis de tarifa, já que nós estamos no Brasil na banda inferior. É claro que isso tudo deve mudar com o tempo e essa incerteza também deixa a situação do mercado muito pior, porque a gente não sabe qual é o endgame de todas as tarifas, mas o Brasil já parte na banda inferior, o que gera uma vantagem para o país. Além disso, nós temos um espaço maior no mercado chinês, já que a China acabou de anunciar tarifas contra produtos americanos, e uma parte da pauta de exportação dos Estados Unidos para a China, uma parte importante, são os produtos agrícolas, em que o Brasil é concorrente. Então, deve abrir espaço para o mercado, no mercado chinês, para os produtos brasileiros
do agro. Mas, por outro lado, uma desaceleração global da economia, que é o que se percebe aí no horizonte, acaba neutralizando esse efeito positivo, já que o Brasil internamente está muito fragilizado, né, por conta de déficits significativos que esse desgoverno promoveu, por conta de uma série de dificuldades que o Brasil tem. Poderia estar numa posição muito interessante para aproveitar esse momento e tomar mais mercado no mundo e crescer, mas infelizmente os nossos governos, a nossa estrutura política, econômica é muito ineficiente, né? E isso acaba gerando um risco para o Brasil. Do ponto de vista político, nós temos o aumento da retórica da oposição exigindo, né, anistia para aquelas pessoas que estão sofrendo perseguição política. Observamos nos últimos dias certos passos para trás, especialmente do ponto de vista do Judiciário, do Supremo, liberando algumas pessoas, né, liberando algumas medidas, há sinalizações de que há a busca por um acordão que envolveriam o próprio judiciário diminuindo penas. Tem, né, o grande bode na sala, que é a tentativa de perseguir e prender o próprio ex-presidente Bolsonaro, que já surge como líder em algumas pesquisas, já que a popularidade do Lula vai aí diminuindo, né, vai, na verdade, colapsando a olhos vistos, e há uma pressa do sistema, então, em consolidar essa retirada do Bolsonaro do páreo. Mas, conforme esse apoio popular ao Lula vai diminuindo, esse movimento vai ficando mais complicado. Então devemos ter meses de bastante volatilidade política. E o que define as chances do Brasil em termos de recuperação econômica, pelo menos, é justamente uma expectativa de mudança aí na presidência, né, na direção do país a partir de 2026. Então está bem aberto o jogo, especialmente pela perda de apoio de popularidade do descondenado. E essas foram as principais situações, os principais fatos da semana. Vamos partir agora para responder as perguntas que chegaram até nós. Esse avanço do sistema contra Jair Bolsonaro e aliados se dá por muitos crimes escondidos? Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas o avanço tem um objetivo muito claro, na minha visão. Nós tivemos uma revolta popular de grande amplitude que desembocou no impeachment de Dilma, na eleição de Bolsonaro e na busca da refundação do Brasil. O sistema então se reorganizou, basicamente anulou a Lava Jato, aquelas condenações, e está buscando acabar com o movimento de revolta que foi liderado, digamos assim, por Bolsonaro. Então é uma maneira de desfazer esse movimento e de colocar um aviso para qualquer pessoa que venha a criticar autoridades ou questionar o próprio sistema, né? Você será perseguido, você será censurado, você não conseguirá o sucesso. Basicamente é isso. Qual será o rumo das decisões de Hugo Motta? Qual a posição real de Hugo Motta? Mais à direita, mais à esquerda ou mais aos seus interesses? Esse pessoal do Centrão, e Hugo Motta hoje, né, um dos líderes do Centrão, tem uma posição ideológica que é mais à direita do ponto de vista de livre mercado, mas não abre mão, né, de um Estado grande o suficiente para eles tomarem conta. A gente sabe como é que eles tomam conta. Não parece, né, que eles tenham um pendor assim para um sistema venezuelano, um sistema mais socialista, porém eles não veem problema em criar ou defender censura e perseguição se isso os protege. Em outras palavras, eles estão mais interessados em proteger os seus interesses e não adotar uma postura ideológica, né? Mas eles não querem seguir o caminho esquerdista de matar a galinha dos ovos de ouro, que seria a economia brasileira, com o objetivo de impor um regime autoritário, né? Me parece que essa é a leitura. Em relação ao Hugo Motta, ele vai operar e já está operando conforme os seus interesses, e ainda há aquele incentivo que está sendo dado por algumas forças, né, judiciais aí, em investigações, pelas suas emendas e tudo mais. Então, não me parece que ele vai adotar uma postura com base nas suas convicções pessoais, né? Ele já tinha dado até declarações sobre a injustiça dessas condenações. Ele vai buscar os seus interesses e os interesses do seu centrão. Precisamos acabar com indicação política no judiciário. Olha, eu acho que esse nem é o principal problema. O que nós precisamos acabar é a atuação política do judiciário, porque é muito difícil não ter uma indicação que de alguma forma seja política. O grande problema do Brasil hoje é que não existe mais a separação de poderes
existe um grande poder único, né, que utiliza esses poderes que seriam independentes para atuar em benefício próprio contra os interesses dos cidadãos, contra os interesses do país. Este é o problema, né? Então, é muito além da indicação ser política. O judiciário, por exemplo, hoje ser um braço da política e utilizar o seu poder de atuação para definir uma agenda específica, para perseguir algumas pessoas, proteger outras com objetivos políticos. Pode explicar esse acordo pretendido pelo Mercosul com a União Europeia e a posição de Macron? Bom, o que nós vamos ver a partir dessa postura americana mais isolacionista é a busca por acordos bilaterais entre blocos, como União Europeia e Mercosul, ou mesmo entre outros países né, que não estão diretamente ligados aos Estados Unidos. Mas é muito difícil esse tipo de acordo, porque há barreiras comerciais da União Europeia, especialmente para proteger os seus produtores rurais, né, e outros setores da economia. Então, apesar de ter um incentivo a mais para esse tipo de acordo, aumentando o mercado, tanto do Mercosul quanto da União Europeia, é muito difícil, né, acreditar que isso vai ser muito acelerado e vai produzir uma mudança profunda. Não podemos esquecer que os Estados Unidos representam pelo menos 1/4 a 1/3 do consumo global, né? Os americanos são os grandes compradores do mundo e é muito difícil buscar outro mercado, né? Substituir o mercado americano por algum outro mercado, como por exemplo o mercado brasileiro ou o mercado do Mercosul, né? Então, apesar do interesse aumentar, eu não vejo isso produzindo uma grande mudança no comércio global num primeiro momento. O que os cidadãos americanos ganham com o tarifaço do governo Trump? O que eles perdem, imediatamente já está bem claro, né? O que eles perdem é, número um, os preços devem subir, ou seja, deve ter uma pressão inflacionária num primeiro momento, pelo menos, e há uma perda no sentido das empresas americanas valerem menos nesse primeiro momento. A gente está vendo esse crash no mercado. O que a administração Trump defende é que as empresas investindo mais nos Estados Unidos trazem empregos e aí nós teríamos uma classe média fortalecida, já que haveria mais empregos para essas pessoas. Só que isso é difícil de acontecer num curto espaço de tempo, até porque as empresas precisam de anos ou até décadas para criar parques industriais e não sabe até quando essa política será aplicada, né? Diferentemente de um país como a China, que é uma ditadura, nos Estados Unidos nós temos uma democracia, tem eleições a cada 2 anos, eleições presidenciais a cada 4 anos, e isso pode mudar. Então, se coloque na posição do CEO de uma empresa, né, ou do board de uma empresa que vai definir investimentos nos Estados Unidos, e se amanhã, né, essa política mudar, bilhões vão pelo ralo. Essa é a incerteza que está gerando um crash no mercado. Então, o real motivo, e esse é um motivo mais difícil de apresentar para o eleitor médio, né, para o afegão médio, é o balanço de poder entre, especialmente, Estados Unidos e China. O que está acontecendo é que esses déficits americanos são insustentáveis e produzem uma desindustrialização dos Estados Unidos. Isso é derivado de uma posição do dólar como reserva global, entre outros fatores. O que o Trump está querendo fazer é colocar o bode na sala e achar uma forma de mudar essa estrutura do comércio internacional, das próprias relações internacionais. Então, isso vai promover mudanças grandes e ainda incertas. Vai muito além da questão da tarifa, é até uma questão de segurança nacional, né? Se os Estados Unidos seguem nessa lógica de simplesmente desindustrializar o país e ficar produzindo déficits sistemáticos, tanto fiscais quanto comerciais, nós vamos ter em algum momento a implosão do país ou a incapacidade do país até mesmo de se defender, né? Porque numa eventual guerra, você precisa de uma indústria. Se você não tem essa indústria, você não tem a menor chance. Então vai muito além da questão das tarifas, só que isso é mais difícil para explicar para o eleitor médio, né? Num primeiro momento, a explicação oficial é a questão dos empregos que seriam trazidos de volta, né? Mas isso é algo difícil de acreditar, pelo menos num primeiro momento. Eleições de 26 já são favas contadas? A esquerda está sem nomes. Não são favas contadas. Eu creio que há uma chance significativa de uma mudança de governo, mas está longe de ser favas contadas porque a gente já tem a esquerda aparelhando uma boa parte do sistema e eles não vão abrir mão do poder tão facilmente assim. Não podemos esquecer que
do jeito que a banda toca hoje, é a justiça, né, que define quem pode ou não pode ser candidato, como a eleição vai se desenvolver, quem pode ou não pode falar, ou mesmo quem pode manter o seu cargo após a eleição. Então, apesar desse derretimento do Lula, eu acho que a disputa está muito aberta ainda. O mercado reagirá melhor em 26 com Bolsonaro ou Tarcísio? Olha, eu creio que a posição do mercado seria muito parecida, até porque a plataforma econômica, seja de Bolsonaro, seja de Tarcísio, é muito parecida, né? Uma plataforma pró-mercado, uma ideia de um ajuste das contas públicas, medidas que devem acelerar o crescimento. Então, não vejo muita diferença entre Tarcísio e Bolsonaro do ponto de vista do mercado. Tem chances da Rede Globo ser incluída na lei Magnitsky? Para quem não sabe, Magnitsky é uma lei que foi criada já há algum tempo aqui nos Estados Unidos para facilitar a imposição de sanções contra pessoas que não respeitem os direitos humanos em qualquer lugar do mundo. Não creio que a lei seja voltada para sanções contra empresas específicas, mas sim contra pessoas. Então, acho muito difícil que uma organização, ainda mais uma organização de imprensa, apesar, né, da Globo não fazer jornalismo, a Globo é basicamente um braço de propaganda do regime, nada além disso. Mas eu creio ser muito difícil que a Globo em si seja alvo disso. Mais provável é que pessoas, e aí sim pode ser pessoas específicas dentro da Globo, que sejam alvo, mas é algo mais difícil, né, de esperar. Eu creio que a lei seria aí utilizada para criar sanções contra autoridades específicas que estão promovendo um ataque aos direitos fundamentais, como o direito à liberdade de expressão, o direito de defesa, direito ao devido processo legal, como a gente está vendo no Brasil nos últimos anos. Por que você acha que a Folha e o UOL passaram a falar a verdade sobre o governo Lula? Antes passavam pano. Bom, o que nós temos de postura da imprensa, de uma maneira geral, é uma postura assim mais tucana, até mesmo do que petista. Como o Lula vai caindo cada vez mais em descrédito e vai afundando a economia, há a necessidade, né, de fazer um novo arranjo. E eu não ficaria nem um pouco surpreso se nós observarmos essa mesma imprensa que está defendendo o regime, especialmente a Globo, né? A Globo é a principal peça de propaganda do regime, mude conforme apareça aí uma figura viável politicamente falando e até mesmo que seja integrante de uma direita permitida para 2026. A Globo já fez isso sistematicamente, né? Vocês devem se lembrar da postura da Globo durante a Lava Jato. A ideia era desacreditar o PT, o que não era difícil, era só apresentar a verdade, com o objetivo de colocar a figura como o Alckmin na presidência. Não deu muito certo. Nós tivemos a eleição do Bolsonaro, e aí a Globo passou a adotar uma postura diferente para recuperar, né, a imagem do descondenado. Então eles vão conforme se tem aí uma expectativa de poder. Então não ficaria surpreso se em algum momento nós observarmos até mesmo a Globo mudando a sua postura para fins, né, de ter uma perspectiva de apoiar o candidato vencedor e continuar apoiando o regime. Qualquer pessoa que esteja à frente dele precisa ser alinhada a esse pessoal. Você vê sinais de arrefecimento do autoritarismo ou o regime tende a recrudescer ainda mais? Bom, nos últimos dias a gente viu alguns sinais de passos para trás, né, do regime. Por exemplo, a cabeleireira Débora, né, que escreveu lá aquela frase, perdeu o mané na Estado da Justiça com batom, foi colocada em prisão domiciliar. Tivemos algumas sinalizações da possibilidade de revisão de certas penas. Obviamente que esse caso marcou uma percepção, uma consciência maior da sociedade sobre o nível de repressão, de autoritarismo em colocar pessoas como a Débora na cadeia por 14 a 17 anos. Isso é obviamente injusto, é imoral, e mais gente está percebendo isso, até fora da direita. Então me parece mais um movimento tático do que uma mudança nessa lógica repressiva, até porque não me parece que vai haver uma mudança nessa postura de condenar Bolsonaro, várias pessoas ligadas a ele, né? Claramente há um desejo de acabar com o movimento que eles chamam de bolsonarismo. Uma questão é que esse movimento vai muito além de Bolsonaro, né? A maioria da população brasileira é conservadora, é de direita,
não quer esse arranjo que está aí. Mesmo pessoas de centro ou até uma parte da esquerda também não quer isso que está aí, né? Quem quer isso que está aí é basicamente a extrema esquerda e o pessoal mais ligado ao poder que quer se blindar de qualquer revolta popular, de qualquer crítica, né? Então a gente tem esse conflito entre a posição política do povo e os líderes que querem uma coisa diferente. E o sistema ele vai se moldando para buscar uma certa estabilidade, um certo equilíbrio. Então me parece que o que eles querem fazer é produzir, né, essa criminalização da direita que eles chamam de bolsonarista para permitir uma direita mais comportada e tentar chegar a um equilíbrio entre repressão, né, e fazer de conta que é a liberdade política. Mas é um movimento muito difícil. Então, sim, há uma distensão aparente, mas eu não vejo que vai haver uma volta tão cedo a uma situação de verdadeira liberdade política, né? A oligarquia que realmente controla o Brasil não quer isso. Então nós vamos manter essa guerra, né, meio fria até, ao longo dos próximos anos e dependendo de qual for a reação popular, nós podemos ter uma maior distensão ou uma menor distensão. O que vem para bagunçar esse equilíbrio é uma possível crise econômica mais séria que está se desenhando no horizonte, que deve ser uma crise global que terá reflexos diretos no Brasil, né, que já passa por uma situação de dificuldade econômica pela condução desastrosa da economia por parte do descondenado, né? Então isso sim pode ser um trigger para uma pressão maior em cima do regime, como nós já tivemos durante os protestos que levaram ao impeachment da Dilma, por exemplo. Por que Trump não taxou Cuba e Rússia? Rússia e Cuba já são países que têm uma série de sanções. Cuba, por exemplo, tem um embargo já há décadas, desde a Revolução Comunista, então não há um comércio significativo com Cuba. E Rússia diminuiu muito o comércio com os Estados Unidos justamente pelas sanções por conta da guerra da Ucrânia. Então nem faz muito sentido colocar novas sanções em cima das sanções que já existem, que praticamente levaram quase a zero o comércio desses países com os Estados Unidos. Leandro, diante das decisões de Trump, é seguro investir no mercado financeiro atual? Mas não há outra alternativa, você precisa investir, né? A questão é como fazer esses investimentos. Não investir no mercado é uma impossibilidade. Então, basicamente, o que você precisa desenhar é uma estratégia de investimento para tempos de maior incerteza. O que nós devemos acompanhar nos próximos meses e anos é um processo de correção no mercado, que pode levar até mesmo a alguma recessão, e diante desse cenário, você tem uma postura que precisa ser mais conservadora. E há oportunidades e ameaças que surgem nesses cenários, né? Eu já passei por 4 grandes correções de mercado. Você pode até ganhar muito dinheiro com essas correções, dependendo da forma que você atua, apesar disso ser um pouquinho mais complicado para o investidor médio. Mas, mesmo para esse investidor, há formas. Uma das maneiras de você se proteger é justamente fazer aquilo que a gente defende há muito tempo, que é diversificar os seus investimentos no mundo. Não só em diversos ativos, mas em diversas moedas. E isso é possível fazer a partir do mercado americano. Se você quiser ajuda para fazer esse movimento e para fazer os seus investimentos da maneira correta, da maneira mais segura, você pode contar com a nossa assessoria, né? Eu fundei há muitos anos a Liberta Investimentos exatamente com esse propósito. Se você quiser mais informações, clique no link que acompanha esse vídeo. Por que não há um movimento de abertura de CPI sobre USAID interferindo no Brasil? Bom, então vamos lá. Para quem não sabe, houve um escândalo aqui nos Estados Unidos, uma revelação bombástica sobre a interferência da USAID, que é uma agência em tese, né, de ajuda para outros países, mas na verdade é um braço do sistema de inteligência dos Estados Unidos, do aparato de inteligência dos Estados Unidos para interferir nos países. E basicamente a USAID virou uma agência de desenvolvimento do globalismo esquerdista, controlada pelo Partido Democrata, um aparelho do Partido Democrata para basicamente perseguir adversários e impor a censura. Isso ao redor de todo mundo, inclusive no Brasil. Ficou claro que a USAID fez pressão para que a Justiça Eleitoral adotasse as agências de fact-checking, um sistema, né, de identificação de notícias falsas dentro do próprio tribunal, que na verdade nada mais é
do que um aparato de censura contra a direita, né? Bom, por que não se faz uma CPI? Se eu não me engano, o deputado Gustavo Gayer começou a colher assinaturas, não sei se atingiu o número mínimo de assinaturas, mas há outras CPIs que já atingiram o número mínimo, por exemplo, como a CPI de abuso de autoridade, uma CPI que foi solicitada pelo deputado Marcel Van Hatten, mas basicamente tudo isso depende da vontade política do Congresso, passa pela vontade política do presidente da Câmara, Hugo Mota, por exemplo, e o próprio Hugo Mota passou a ser alvo de investigações por conta de emendas. O deputado Marcel Van Hatten foi até a tribuna da Câmara denunciar essa pressão aparente do sistema, do regime, do Supremo em cima dos deputados e passou a ser alvo de investigação da polícia, mais uma, né? Ou seja, claramente a gente tem um sistema já no Brasil de repressão contra deputados que resolvam questionar o que está acontecendo e essa intervenção direta do judiciário em cima do legislativo. E esse é o grande ponto, né? Então, há uma falta de vontade, digamos assim, da presidência da Câmara, dos deputados que estão sendo pressionados a não seguir adiante com esse tipo de investigação. Qual é o resultado daquela visita da OEA? Será que a vaca foi para o brejo? Aqui se refere à visita de um representante da OEA para avaliar, né, as denúncias de desrespeito aos direitos fundamentais. Vai ser produzido um relatório, esse relatório ainda não foi divulgado, e a partir da divulgação desse relatório pode haver mais uma frente de pressão em relação às arbitrariedades claras que estão sendo cometidas pelo regime no Brasil, né? Prisão das pessoas por manifestação política, censura em massa, julgamento sem direito de defesa, ou com parco de direito de defesa, sem devido processo legal. Então vamos ter que aguardar esse relatório. Há uma expectativa que ele seja minimamente, né, equilibrado, mas é preciso lembrar que isso não resolve a questão, é só mais um fator que pode colocar pressão em cima do regime. Qual será o impacto das tarifas de Trump dentro dos Estados Unidos? Bom, o principal impacto já está acontecendo, que é a queda do mercado acionário, do preço das ações, desencadeando aí o que parece ser um crash no mercado, né? Então o mercado já estava sobrecomprado há bastante tempo e esse tipo de medida não só gera uma expectativa de diminuição do lucro das empresas, diminuição da atividade econômica, mas também produz um nível de incerteza muito grande no mercado. E é por isso que o mercado cai. Já havia, né, motivos aí para o mercado corrigir e essa postura acaba acelerando esse processo de correção. Num primeiro momento, essas tarifas devem promover um aumento de preços, já que muita coisa aqui nos Estados Unidos é importada, especialmente da China. Então, é um aumento pontual, não deve ser uma inflação consistente, mas um aumento de preço num primeiro momento. Mas ainda é muito cedo para medir os impactos em relação à inflação, porque a expectativa de recessão acaba também produzindo a diminuição dos preços, né? Então é um efeito dúbio em relação aos preços diretamente. Mas nesse exato momento, o principal ponto é a incerteza e a possibilidade de uma recessão aqui dentro dos Estados Unidos e basicamente uma recessão global, porque basicamente todos os países serão afetados. As Forças Armadas em total descrédito no Brasil serão alvo de avanços contra os seus integrantes, que eu acho que será alvo e já está sendo alvo de um aparelhamento de esquerda, né? O próprio Zé Dirceu, que é um dos principais estrategistas do PT, disse que o objetivo da esquerda deveria ser justamente, né, aparelhar as Forças Armadas, que foi o que aconteceu na Venezuela e permitiu que o regime avançasse. Não é claro ainda qual é o nível desse aparelhamento, mas as Forças Armadas demonstraram já, né, estar à disposição aí do regime para manter as coisas como elas estão no Brasil. Então não sei até qual a necessidade de mais aparelhamento, porque os atuais líderes, né, os atuais comandantes já estão bem alinhados. A Rússia está ou não com problemas econômicos? Muitas informações contraditórias. Bom, é difícil, né, ter acesso à verdade, porque há uma guerra de informações, mas obviamente, pelo que eu vejo, né, pegando aí diversas fontes e tentando tirar um pouco a propaganda, é sim uma dificuldade econômica, porque você tem uma guerra que consome os recursos, mas ao mesmo tempo eles conseguiram encontrar meios para furar esse bloqueio econômico que foi produzido pelas sanções, principalmente exportando, né, energia para a China, para a Índia,
para outros países, né? A Rússia é uma grande produtora de commodities e é muito difícil você realmente bloquear a economia do país com sanções. Mas, sem sombra de dúvida, essa economia de guerra é uma economia que gera muitas dificuldades internas, né? Se houvesse democracia na Rússia, possivelmente essa guerra não duraria muito. Mas como é um regime autoritário, fica mais fácil controlar a população mesmo passando por dificuldades, né? Agora, a Rússia tem muito recurso, então é possível manter essa situação por bastante tempo, contrariando os interesses ocidentais que gostariam, né, que a Rússia sofresse mais. Então, sim, há um problema, mas esse problema não é o suficiente para forçar a mão do regime ou mesmo forçar a população a se rebelar contra o regime. Parece que esse é o cenário no momento. Como os Estados Unidos vão se reindustrializar com essa nova ordem global? Bom, já há um incentivo, né, para reindustrialização, mas eu não creio que será algo rápido, algo que vai produzir uma situação de indústria como nós tínhamos há décadas atrás. Eu acho que será um processo bem mais lento e não tão efetivo do que Trump gostaria, né? Uma parte aí da direita americana gostaria, ou mesmo da esquerda. O que pode fazer isso mudar rapidamente seria um conflito armado, né? Aí sim nós veríamos uma reindustrialização rápida, como já aconteceu em outros períodos de guerra, mas esse também não parece ser um cenário provável. O que seria mais provável, na minha opinião, é uma certa reindustrialização com um novo arranjo de comércio global, né? Um novo acordo de Bretton Woods, em que as bases dessa relação seriam diferentes da atual, que é basicamente os Estados Unidos consumir e criar uma dívida em relação a outros países que produzem e vendem para os americanos, né? Então, acho que esse arranjo aí deve ser modificado de alguma forma. Não creio numa reindustrialização completa dos Estados Unidos, salvo a questão de uma guerra. Leandro, a democracia fracassou, a direita faz e a esquerda desfaz. O maior problema não é esse, né? O maior problema é que o que passou a ser entendido como democracia não é exatamente uma democracia. Então, democracia passou a ser utilizado como um termo para se referir a regimes que promovem a liberdade, promovem o bem-estar da população, né, em contrariedade a regimes autoritários. O problema é que isso é muito além da democracia. O que nós teríamos que se referir é uma república, em que o sistema é organizado para favorecer um arranjo em que os melhores operam no governo em benefício de todos, em que o governo é limitado. A democracia per se, ela produz um arranjo que favorece o contrário, favorece o governo dos piores, em que nós temos uma classe burocrática que vai crescendo e atuando em benefício próprio, que é basicamente a situação brasileira. Se você pega os documentos fundadores aqui, né, dos Estados Unidos, a Carta da Independência, a própria Constituição, nenhuma vez se fala em democracia. Por quê? Porque os pais fundadores entendiam que a democracia ela não é a principal responsável para produzir um regime que de fato, né, promova a liberdade, promova os direitos fundamentais e mantenha o governo limitado e servindo ao povo, não o contrário, né? Então você tem elementos democráticos dentro dessa república e elementos não democráticos, como por exemplo o colégio eleitoral, né? O check and balances, que vão promover aí uma desconcentração do poder. Então isso não é, né, de uma certa forma, democrático. Então a própria palavra está equivocada. E o processo democrático puro era visto, até mesmo por figuras como Aristóteles, como algo negativo e que pode facilmente se transformar numa repressão da maioria, né, contra a minoria, ou mesmo a manipulação das massas para favorecer uma minoria. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e envie aí para o seu grupo da família, para o seu grupo de amigos. Assim a nossa mensagem chega mais longe. Obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.